Olá, meu nome é Carlos Paiva, eu sou economista, presidente da Paradoxo Consultoria Econômica, e nós estamos aqui para apresentar a análise que fizemos do município de Porto Alegre, dentro do nosso projeto de fazer algumas apresentações, em termos piloto, do nosso produto para o ano de 2020, esse novo produto que a Paradoxo está apresentando com base nas eleições municipais de 2020. Porto Alegre, como sabemos, não é um município qualquer dentro do estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, é um município muito particular. Porto Alegre é um município extremo, digamos assim. E esta é uma questão que vai estar presente ao longo de toda a nossa análise. Porto Alegre, antecipamos já, não vem apresentando um desempenho particularmente alvissareiro em termos econômicos e em termos, na verdade, diríamos, socioeconômicos nos últimos anos. A questão que nós vamos nos colocar é se é possível fazermos um planejamento ou elencarmos algumas linhas para o planejamento de Porto Alegre com base tanto naquilo que nós vamos ver do seu desempenho recente, como a partir da análise que fizemos da sua estrutura produtiva, com vistas a reverter um pouco estes elementos que nós vamos trazer à luz aqui do desempenho recente. Muitas pessoas se perguntam, é possível planejar o desenvolvimento do município num período de crise que nós estamos vivendo? Há quem pense assim, o Brasil está em crise, a economia gaúcha está em crise. Será que o município tem autonomia para planejar o seu desenvolvimento nesse momento? Ora, mais do que nunca, o município precisa planejar o seu desenvolvimento. Vamos começar por esse ponto. Quando a economia está crescendo, quando a economia brasileira e gaúcha está crescendo, um município qualquer cresce mesmo não se planejando. Vamos pensar por uma analogia que eu acho que pode ajudar. Vamos pensar cada município como sendo um grande negócio, como se fosse, por exemplo, um shopping center. Quando toda a economia está crescendo, todos os shoppings, todos os negócios estão crescendo. Mas é justamente quando a economia não vai bem, é que corremos o risco de aqueles que não se planejam abrir falência. Os negócios concorrem entre si e também os municípios, especialmente aqueles municípios que oferecem serviços, estão concorrendo entre si. É preciso saber como é que nós vamos sobreviver num período de crise. Nós temos um texto sobre isso. Olhe na tela agora, você vai ver exatamente aonde se encontra esse texto. Mas nós vamos agora tratar com um pouquinho mais de detalhe. Como é que você vai analisar para ver se o seu município tem condições de enfrentar os desafios que estão pela frente. Para isso, nós temos que saber que variáveis nós vamos ter que levantar para analisar. São três as variáveis básicas que nós temos que trazer à luz para fazer uma análise de como o seu município vai. A primeira variável que nós temos que buscar são as variáveis demográficas. Como vem evoluindo o elemento demográfico do seu município? Tem ganhado população, tem perdido população e em que ritmo? A segunda variável que a gente tem que trazer à luz é a evolução do valor agregado bruto, da produção de valor do seu município. A terceira variável é a dinâmica do emprego. Só que essas três variáveis, demografia, valor agregado e emprego, não podem ser consideradas em termos absolutos. Sempre que se faz análise regional, nós temos que analisar as variáveis em termos comparativos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não se faz análise apenas de um município ou de um território. Eu sempre tenho que fazer uma análise comparativa. Situando, se o Rio Grande do Sul tem crescido a população a 1% ao ano, o fato de que o seu município está crescendo a 2% significa que ele está crescendo acima da média. Portanto, ele está indo relativamente bem. Ou seja, enquanto o Rio Grande do Sul cresce a 1%, o seu município está crescendo a 2%, significa que ele está atraindo população para si mais do que a média do estado.
Isto normalmente significa não que a taxa de fecundidade, ou seja, de nascimento em relação à mortalidade, seja maior do que a média do Estado. É muito difícil que o município sistematicamente tenha uma taxa de fecundidade maior do que a média estadual. Isso significa, na verdade, que está havendo uma migração em direção ao município. Ele está atraindo população de outros municípios que estão perdendo população. Por que esse município está atraindo para si? É porque ele, de alguma maneira, aparece para a população como um município que oferece capacidade de inclusão de emprego, de inclusão na renda. Ele oferece mais oportunidades de emprego e renda de que outros municípios que estão expulsando. Ele, portanto, está gerando mais oportunidades do que outros. De outro lado, se ele está crescendo demograficamente abaixo da média estadual, significa que ele está expulsando relativamente. Então, todas as variáveis que eu listei acima, a variável demográfica, a variável crescimento ou variação do valor agregado bruto, do produto, e variação de emprego, não podem ser tomadas apenas em si mesmas, mas sempre em termos comparativos. O crescimento do emprego foi 5%. É bom ou é ruim? Não sei. Depende de qual foi a variação daqueles outros municípios ou daqueles outros territórios com os quais eu comparo. E quais são os territórios com os quais eu comparo? É claro que um deles será o estado no qual eu estou inserido, mas também eu tenho que comparar com os municípios que eu vou elencar como sendo os municípios com os quais, de alguma maneira, eu estou em processo de, com o perdão do termo e entre aspas, concorrendo. Estes municípios que eu vou elencar não são necessariamente os municípios limítrofes, os municípios que estão ao meu lado. Cada município tem uma função específica no interior de uma região. Existem sempre municípios maiores que cumprem funções de polo fornecedor de serviços e municípios menores que cumprem funções de fornecedores de produtos agropecuários que são beneficiados nos municípios maiores, polos urbanos. Portanto, eles não cumprem funções similares. Os municípios menores, em termos de população urbana, eles sofrem, inclusive, uma certa perda de população na medida em que a produção agropecuária, a produção rural, a produção agrícola vai passando por um processo de modernização. Então, a dinâmica demográfica deles necessariamente é distinta. Eu não posso comparar municípios com funções econômicas distintas. Eu tenho que comparar municípios que cumprem funções econômicas similares. Então eu tenho que identificar estes municípios que são similares e, a partir daí, estabelecer essa comparação dentre as variáveis comuns, ou seja, das variáveis básicas, crescimento demográfico, valor agregado bruto ao longo do tempo e emprego. E o emprego nos dois níveis, o emprego formal, que me é dado pela RAIS, Relação Anual de Indicadores Sociais, indicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e pelo emprego informal, que me é dado pela PNAD na Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio. Essas variáveis são todas relativizadas e existe mais de um padrão de relativização. Um dos padrões que nós vamos estar utilizando é o chamado, e é o mais importante de todo, quociente locacional. Este padrão de relativização é um padrão um pouco mais complexo e não cabe estar explicando agora aqui neste vídeo. Por quê? Porque nós temos um vídeo específico sobre isso que vocês vão encontrar, veja aqui agora na tela, neste vídeo já feito por nós, em que nós explicamos a diferença entre cadeias propulsivas e cadeias reflexas. A questão, entretanto, que se coloca desde o início é o desempenho pouco alvissareiro dos últimos anos é reflexo do desempenho pouco alvissareiro da economia do Estado ou é um elemento específico de Porto Alegre? Essa questão é central porque, a depender das determinações deste desempenho de Porto Alegre, está aquém do próprio município reverter este quadro. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. O primeiro ponto é analisar esta dinâmica. Se nós avaliarmos a dinâmica demográfica de Porto Alegre,
nós veremos que entre 2008 e 2019, comparando com as capitais da região sul, Porto Alegre foi aquela que teve o desempenho demográfico menos qualificado, ou seja, entre 2008 e 2019, Porto Alegre teve um crescimento populacional de apenas 3,74 ao longo de todo o período, o que dá um crescimento de apenas 0,33 ao ano. Nesse período, o Brasil teve um crescimento total de 10,83. A região sul cresceu 9% e o Rio Grande do Sul cresceu 4,81%. Logo se vê que o Rio Grande do Sul teve um crescimento bem abaixo, tanto do Brasil quanto da região sul. Mas Porto Alegre ficou 1 ponto percentual abaixo do próprio Rio Grande do Sul. O Paraná, nesse período, cresceu 7,97%, ou seja, 8%. E Santa Catarina cresceu quase 20%, 18,38%. Florianópolis, por sua vez, cresceu quase 25%, 24,51%. Porto Alegre, portanto, teve o pior desempenho de todos estes regiões selecionadas, de todos esses territórios selecionados. Para piorar ainda o quadro, esta dinâmica demográfica ela vai piorando ao longo do período. No período de 2013 a 2019, Porto Alegre tem um crescimento de apenas 1,09%, ou seja, pouco mais de 1%, com uma taxa média anual de 0,18% ao longo de todos esses anos. Neste período, Florianópolis cresce 10,52% e Curitiba cresce 4,55%. Nós estamos sempre adotando a nossa metodologia de fazer comparações com as outras capitais. Como nós já comentamos, toda a análise regional é uma análise comparativa e a comparação não se dá prioritariamente com municípios vizinhos, ainda que também deva envolver municípios vizinhos, desde que eles cumpram funções similares e, como nós dizemos, de alguma maneira concorrentes. Nós vamos também fazer comparações com outros municípios da região metropolitana, mas a princípio temos que eleger aqueles municípios que cumprem funções similares e que, portanto, disputam de alguma maneira a mesma função dentro de um determinado cenário regional maior. Então, os primeiros municípios que nós estamos comparando são aqueles que cumprem funções similares enquanto polos dentro da região sul. E nós vemos que Porto Alegre tem tido o pior desempenho dentre os municípios que são capitais e que disputam a polarização na região sul. O significado disso, em última instância, é que Porto Alegre perdeu participação na população brasileira ao longo de todo esse período. Na população brasileira, Porto Alegre em 2008 correspondia a 0,75% da população e em 2019 a 0,71%. Na região sul, Porto Alegre era 5,2% da população total e chega em 2019 como 4,95% da população total. Se nós tomarmos a região metropolitana por referência, Porto Alegre tem um desempenho um pouco melhor. Por quê? Em grande parte porque a região metropolitana foi de fato afetada. Eu não estou tomando a região metropolitana como um todo, porque, como eu já tinha colocado, nós temos que comparar com aqueles municípios que cumprem funções de alguma maneira similares e que têm alguma disputa. Em que sentido? Que disputam a alocação de equipamentos e de serviços similares. Porto Alegre tem uma função muito especial dentro da região metropolitana. A região metropolitana, em Porto Alegre, é o polo central fornecedor de serviços. E em torno dela existe um cinturão industrial, onde despontam Canoas, Gravataí, em particular, enquanto polos industriais. Alvorada, Viamão, cumpre mais uma função e Canoas também, evidentemente, Guaíba, de cidades dormitório, mas também Cachoeirinha tem alguma função industrial, Esteio também tem função industrial, mas todos eles também cumprem, Novo Hamburgo também função industrial, São Leopoldo também um pouco função industrial e de dormitório, mas todos eles também disputam um pouco
um papel secundário na localização de serviços, especialmente serviços de educação, serviços de saúde, serviços de polo tecnológico. E isto exerce uma disputa com Porto Alegre. Então, todos esses municípios foram levados em consideração para analisar a dinâmica demográfica. E o que nós vemos é que, especialmente Alvorada, Novo Hamburgo e Viamão, tiveram um desempenho demográfico particularmente ruim, o que acaba colocando num patamar intermediário a dinâmica de Porto Alegre. Por que esses municípios tiveram um desempenho ruim? Bom, em especial Novo Hamburgo está associado à crise do setor coreiro calçadista. De outro lado, Gravataí teve um desempenho muito alvissareiro em função de ter, com os equipamentos logísticos e rodoviários, ter ganhado um conjunto de investimentos industriais que lhe deu também uma alavancagem significativa no crescimento populacional. Porto Alegre acabou ficando num patamar um pouco intermediário do crescimento demográfico, mas não a ponto de ter tido um bom desempenho no estado como um todo, porque de fato a Serra e o litoral foram as regiões do Rio Grande do Sul que tiveram um desempenho superior. Então Porto Alegre acaba ficando num patamar intermediário dentro do Rio Grande do Sul, que não teve um desempenho significativo. O que importa é, no plano demográfico, Porto Alegre, nem em termos de Rio Grande do Sul, nem em termos de região metropolitana, nem em termos de região sul, apresenta um desempenho particularmente alvissareiro. Passemos agora a tratar da questão do valor agregado bruto. Vamos ingressar nesse tema, começando não pelas capitais, mas pelos estados. Essa inversão é importante para nós, veremos logo por quê. O Rio Grande do Sul é o único dos estados da região sul que perde participação no interior desta região. E tem uma perda não desprezível de participação. Entre 2002 e 2017, o Rio Grande do Sul vai ter uma perda de mais de 2 pontos percentuais no valor agregado bruto da região sul. No início do período, o Rio Grande do Sul participava com 40,58% do valor agregado bruto da região sul. Ao final do período, ele vai estar participando com 37,96%. A perda, portanto, vai ser de 2,62 pontos percentuais. Esta perda não é desprezível e é maior do que a perda de Porto Alegre. Em 2002, Porto Alegre contribuía com 7,46% do valor agregado bruto da região sul. E no final do período, em 2017, contribuía com 6,54%. Teve uma perda, portanto, de 0,92 pontos percentuais. Esta perda levanta a seguinte questão, ou seja, o Rio Grande do Sul perde muito mais do que Porto Alegre, e nos coloca a questão que vai nos perseguir, que nós colocamos já no início deste vídeo. Será que Porto Alegre não está perdendo participação na região sul? Porque o Rio Grande do Sul está perdendo dinamismo? Será que a nossa perda de expressão econômica não é um pouco o reflexo da perda do Rio Grande do Sul? Se nós pegarmos os dados do VAB, a primeira impressão é que sim. E essa impressão, de certa maneira, é confirmada pelo fato de que Curitiba também perde expressão na região sul, e isto a despeito do Paraná ter ganhado participação na região sul. Ou seja, o Paraná não tem um desempenho tão ruim quanto o Rio Grande do Sul, mas mesmo assim Curitiba perde. Então, veja, o Rio Grande do Sul perde e o Porto Alegre também perde. Nada mais natural, Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, portanto, nada mais natural que Porto Alegre perca. Paraná não perde, e mesmo assim Curitiba perde. E mais, Curitiba tem uma perda de participação na região sul maior que Porto Alegre. Então, parece que Porto Alegre
até que resistiu bem, uma vez que não sequer acompanhou a perda do Rio Grande do Sul. Então, Porto Alegre, poxa, está conseguindo segurar as pontas. Será que é isso mesmo? Para que a gente possa fazer uma avaliação, a aparência que se tem quando se vê os dados do valor agregado bruto e de que o Rio Grande do Sul perde e Porto Alegre perde menos, que o Paraná ganha e Curitiba perde mais que Porto Alegre, é essa. Entretanto, nós temos que dar um passo adiante. Que passo a gente vai dar? O passo que a gente tem que dar é avaliar a evolução, não do VAB total, não do valor agregado bruto total, mas do valor agregado bruto de serviços, que é a tabela que no nosso sistema de slides está logo adiante. Por que a gente tem que avaliar a dinâmica de serviços? Porque, na verdade, Porto Alegre é praticamente só serviços. Nós não podemos pegar a evolução de Porto Alegre pensando em todo o valor agregado. 90% do valor agregado de Porto Alegre é serviços. Eu quero saber o que está acontecendo com o setor de serviços. Quando a gente analisar a estrutura de Porto Alegre propriamente dito, em detalhes, nós vamos ver que o que importa, o que define a dinâmica de Porto Alegre é o setor de serviços. E aí nós vamos ver, quando a gente analisa serviços, que a perda de Porto Alegre se deu em serviços. Se deu justamente naquilo que Porto Alegre é mais forte, naquilo que Porto Alegre é mais competitiva, naquilo que Porto Alegre tem especialização. E neste segmento, onde Porto Alegre tem especialização, ela apresentou uma perda maior na região sul do que Curitiba, surpreendentemente. E aí é que nós começamos a nos preocupar um pouco mais. Porto Alegre, em 2002, participava na região sul com 10,75% do valor agregado bruto de serviços. E em 2017, a sua participação caiu para 8,96%. Ela teve uma perda nesse período de 1,79 pontos percentuais. Existe um outro indicador da expressão dessa perda, que é a correlação com o tempo. Foi de menos 0,88, ou seja, não há dúvida ao longo do tempo de que essa perda é contínua e expressiva ao longo do tempo. Curitiba, em 2002, tinha uma participação menor que Porto Alegre, de 10,53%, e no final do período passou a ter uma participação de 8,77%. Ela também teve uma perda expressiva em serviço, perdeu menos 1,77 ponto percentual, muito similar à de Porto Alegre, praticamente a mesma em termos de ponto percentual, mas a correlação com o tempo é de menos 0,74, menos expressiva do que a de Porto Alegre, e na área de serviços, no qual ambas são especializadas. E é este o foco que nos interessa tomar, porque ambas são polos de serviços. Eles são centro de regiões metropolitanas, cercado com um cinturão industrial, mas elas estão centradas nos serviços. E a perda de serviços de Porto Alegre foi maior do que a perda de Curitiba e mais significativas na correlação com o tempo, mais expressiva, e como nós vamos ver agora na análise de emprego, mais inquestionável, profunda, especialmente no período mais contemporâneo. É isso que é preocupante e que deve ser revertido. Se tomamos agora a dinâmica dos empregos, e comecemos pelos empregos formais, e tomamos pelos anos recentes, as nossas preocupações apontadas anteriormente na análise do VAB se confirmam. Porto Alegre, em 2016, contava com 720.604 empregos formais. Em 2018, o número de empregos formais cai para 689.600.
há uma queda nesse período de 2 anos de 4,3% nos empregos formais em Porto Alegre. Na área de serviços, que é, insisto, é a área fundamental, central dos empregos em Porto Alegre, nós tínhamos em 2016 648.605 postos formais de trabalho. Em 2018, caem para 625.970, com uma queda de 3,49%. Esses dados são particularmente preocupantes porque no mesmo período a taxa de variação do emprego total no Brasil é de positivo de crescimento de 1,24. Na região sul, a taxa de crescimento total é de 1,65. Em Santa Catarina, a taxa de variação é de 4,01. Em Curitiba, o crescimento é de 0,15, no Paraná é de 1,90. Houve decréscimo do emprego total no Rio Grande do Sul, mas apenas de 0,36, e em Florianópolis de menos 1,3. O único taxa de decréscimo expressiva em Porto Alegre nesse período de menos 4,3. Na área de serviços, cresce no Brasil a ocupação formal 2,13, na região sul 2,41, no Rio Grande do Sul cresce 0,45, em Florianópolis caem os serviços menos 0,74, em Santa Catarina, entretanto, sobe 4,62, em Curitiba sobe 1,12 e no Paraná sobe 2,85. E apenas em Florianópolis caem os serviços nesse período 2016-2018, mas menos de 1%, enquanto que no Porto Alegre cai menos 3,5%. Apenas Porto Alegre, em todos os territórios selecionados, tem uma queda expressiva. Em todos os demais, sobe, com exceção de Florianópolis, que, entretanto, não cai sequer 1%. Essas variáveis todas vão se expressar de uma outra forma, medido de uma outra forma, numa perda expressiva da participação de Porto Alegre na região sul entre 2016 e 2018, que não é pequena. Veja na tela o nosso quadro ali. Em 2016, Porto Alegre tinha quase 9% do emprego formal total da região sul e quase 12%, 11,63% do emprego total na área de serviços. Em 2018, Porto Alegre correspondia a 8,38% do emprego formal total e 10,96% do emprego de serviços. Este ponto aqui é absolutamente crucial, nós gostaríamos que os senhores prestassem a máxima atenção. Neste período, o Rio Grande do Sul, 2016, o emprego total era 35,97% e o de serviços era 36,67%. Em 2018, 35,26% do Rio Grande do Sul e serviços 35,97%. Agora vejam a variação percentual no final, as últimas duas colunas ali, primeiras duas linhas, últimas duas colunas. Percebam a última linha, a última coluna, desculpe, as duas primeiras linhas. Quanto é que mudou? Qual foi a variação percentual entre 2016 e 2018? A queda de participação de Porto Alegre em pontos percentuais é 0,67, a do Rio Grande do Sul é 0,70. Agora imagina que Porto Alegre tivesse mantido a mesma participação em serviços. Não tivesse havido aquela mudança de 0,67. O Rio Grande do Sul também não sofreria a mudança de 0,70, porque a queda de Porto Alegre é a queda do Rio Grande do Sul. Qual era a pergunta que nós íamos nos fazendo até agora? Será que Porto Alegre sofre uma perda de participação porque o Rio Grande do Sul sofre uma perda de participação? O que nós vemos agora é que a perda de participação do Rio Grande do Sul talvez possa ser explicada pela perda de participação de Porto Alegre. Isso é uma subversão da determinação. E no primeiro momento ela parece estranha, mas ela é menos estranha do que pode parecer,
Porque, na verdade, se nós tomarmos a participação de Porto Alegre no emprego formal, não é qualquer coisa. Porto Alegre é 25% do emprego formal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre não é um apêndice do Rio Grande do Sul em termos de emprego. Do emprego formal é 25%. E do emprego total é quase 14%. Porto Alegre não é um detalhe na economia gaúcha. Porto Alegre não pode ser simplesmente tomada como um reflexo da economia gaúcha. Porto Alegre é um elemento expressivo da economia gaúcha. Passemos agora para os dados, por favor, da ocupação total, da ocupação que nos é informada pela PNAD, e vamos ver se ela confirma de alguma forma essa dinâmica perigosa e problemática que a RAIS nos informa. A vantagem da PNAD é que nós já temos dados não apenas até 2018, mas até 2019. Vamos ver aqui o que ela nos diz. A PNAD, ela avança um pouco as informações, inclusive nos dá dados não apenas do emprego formal, mas do emprego informal. E o que ela nos diz? Que em 2016, em Porto Alegre, nós tínhamos 731 mil ocupados em geral. Em 2018, nós tínhamos 752 mil ocupados. Notem a diferença que em 2018, nós tínhamos dados apenas da RAIS até 2018 e já apontava ali para uma queda em Porto Alegre, enquanto que a PNAD nos aponta um crescimento. Por que ela aponta um crescimento? Porque aqui nós temos uma ocupação informal. O ocupado informal, ele pode crescer mesmo quando cai o ocupado formal. Ele é desempregado com carteira assinada, mas ele consegue uma ocupação na informalidade. Entretanto, em 2019, é o que aponta ali a nossa tabela, nós temos uma queda até mesmo da ocupação informal. Não existe mais espaço sequer para o informal em Porto Alegre. Mas veja que interessante, observem todos os territórios. O único território onde, entre 2018 e 2019, existe uma queda da ocupação informal é em Porto Alegre. Entre 2016 e 2019, todos os territórios que nós estamos considerando e tomando como referência para comparar, tiveram uma queda, um crescimento da ocupação total, formal e informal. O que teve menor crescimento foi Porto Alegre. O Brasil cresceu 5,21%, a região sul 4,22%, Porto Alegre apenas 1,37%. O Rio Grande do Sul como um todo cresceu mais do que Porto Alegre, ou seja, Porto Alegre não está sendo puxada pelo Rio Grande do Sul, ela está abaixo do Rio Grande do Sul. Florianópolis cresceu 10,37%, Santa Catarina 7,41%, Curitiba 4,13%, o Paraná 3,32%. Mas no último ano, entre 2018 e 2019, o Brasil cresceu 1,96%, região sul 2,07%. O Rio Grande do Sul cresceu 2,73%, muito próximo da média entre 2016 e 2019. Florianópolis cresceu nada, 0%. Santa Catarina 2,13%. Curitiba pouco, 0,40%. O Paraná 1,37%. Mas o Porto Alegre decresceu 1,46%. Porto Alegre é que deprimiu o Rio Grande do Sul. Por que o Rio Grande do Sul, que estava crescendo 3,11%, passou a crescer 2,73%? Porque Porto Alegre puxou o Rio Grande do Sul para baixo. Mais uma vez, os indicadores de emprego nos dizem: é Porto Alegre que puxa o Rio Grande do Sul para baixo. Não é o Rio Grande do Sul que está puxando Porto Alegre para baixo. Pelo menos nos últimos anos, o movimento tem sido o contrário.